Olá, leitores! Eu sou a Dani, do blog Leituras e Comidinhas, e hoje nós vamos conversar sobre 3 livros. Nós vamos falar, então, sobre o BGA, Uma Noite na Praia e O Papel de Parede Amarelo, sendo 2 deles livros infantis e um livro que é um livro de conto, considerado clássico, um clássico da literatura feminista, certo? Para começar, vamos começar conversando então sobre O Bom Gigante Amigo. Esse livro é escrito pelo autor Howard Down. Esse autor, ele é bem famoso. Ele escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolates, Matilda, entre vários outros livros infantis bem famosos, certo? E esse livro, então, vai contar a história do gigante que, na verdade, é bonzinho, e ele é diferente dos outros, porque os gigantes, né, nesse universo aqui, nessa história criada pelo autor, os gigantes são todos maus, eles comem seres humanos. Então, a menininha, Sofia, vai ser descoberta, então, por esse gigante, né, na verdade, ela vai ver o gigante e, por causa disso, ele é obrigado a raptar ela. E porque nenhum ser humano pode saber das existências dos gigantes. Então ele vai levar ela lá pra terra dos gigantes e ela vai conhecer melhor esse gigante e vai ver que ele é um gigante bonzinho comparado aos outros. Ao contrário dos outros gigantes que comem seres humanos, ele come um vegetal bem ruim, que ela prova e fala que é horrível, que se chama abobrinha. E ele também, ele leva sonhos para as crianças aí, para as pessoas, não só crianças, para as pessoas pelo mundo. Então ele é um gigante que não só é bonzinho por não comer seres humanos, mas ele também gosta de levar os sonhos à noite para os seres humanos. Então é uma história bem bonitinha, né? A Sofia, junto com esse gigante, eles vão tentar impedir os outros gigantes de continuarem a caçar seres humanos, né? Eles vão lá, vão tentar entrar em contato com a rainha da Inglaterra, vão armar todo um plano para conseguir, então, impedir os outros gigantes, né, de, enfim, continuarem caçando seres humanos. Então é um livro bem bonitinho, bem fofinho e principalmente engraçado, é um livro divertido e é um livro que eu recomendo, assim, não só para adultos, né? Para adultos também, qualquer adulto pode ler, eu tenho certeza que vai gostar também. Mas para crianças é um livro bem legal, um livro que tem uma história bem bonitinha e, enfim, que vai divertir bastante as crianças também. Eu li algumas resenhas por aí que crianças entre 7, 8, 9 anos seriam uma idade aí, boa para estar lendo esse livro, certo? Então é isso, eu acho que isso eu recomendo. A história, esse livro, essa edição tá bem legal. Tem várias figurinhas também, vários desenhos, né, na verdade. Tá bem bonitinho, então tá aí uma dica de livro infantil. O próximo livro é Uma Noite na Praia, de Helena Ferrante. Eu li apenas um livro da Helena Ferrante, não foi um livro infantil, né? Que é o Dias de Abandono. Eu gostei bastante do livro. E aí, enfim, eu tô com outros livros da Helena Ferrante para ler, mas eu ainda não li. Inclusive, ela tem uma série bem famosa que vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, que é a série Napolitana, né? São 4 livros aí, já foram lançados os 4 livros aqui no Brasil. E é uma série bem famosa, assim, tá todo mundo falando muito bem dos livros e tudo mais. Eu ainda não li, então o único livro que eu li da Helena Ferrante foi Dias de Abandono. E daí eu resolvi pegar esse livrinho infantil também pra ler. E eu confesso que eu me decepcionei, não gostei do livro. O que eu posso dizer? Eu achei o livro bem sombrio. É um livro para crianças, mas não é um livro que eu sinceramente leria para uma criança, para um filho, ou para qualquer criança em geral. Que eu achei o livro bem sombrio, meio pesado, sabe? Não é um livro bonitinho, fofinho, engraçadinho, não é, certo? Então
nessa questão, assim, nesse quesito, eu não gostei do livro. Que mais? O livro, então, ele vai contar a história dessa boneca, né? Então, a menininha, né, a quem essa boneca pertence, ela ganha um gatinho do pai dela, e ela esquece completamente a boneca, os brinquedos em geral, né? Ela tá toda ali contente com o gatinho. E eles estão na praia, e eles vão embora e esquecem a boneca lá na praia. Então, por isso que o nome é Uma Noite na Praia. Então, a boneca vai sobreviver a essa uma noite na praia, com tantas coisas ruins ali acontecendo, sabe? Enfim. Então, é mais ou menos essa história, e é isso, assim, eu não tenho muito o que dizer, não dá pra contar muita coisa, caso alguém tenha curiosidade e queira ler, né, como é um livro bem fininho e tudo mais. É um livro, assim, com ilustrações e tudo mais, é um livro bacana, mas não é um livro que eu curti muito, eu não gostei muito, certo? Então, acho que é isso. E por último, nós vamos falar então do livro que eu adorei, que eu achei muito bom mesmo, que é O Papel de Parede Amarelo. Certo? Aqui tá falando que é um clássico da literatura feminista. E ele, na verdade, é um livro, é um conto, tá? O Papel de Parede Amarelo, ele é um conto, ele tem cerca de 70 páginas, mas a gente pode ver que a letra é grande, tem um espaçamento bom, não é grande de gigante, não é uma letra enorme, mas é uma letra grandinha e tem bastante espaçamento e tal. Então, assim, tem 70 páginas, mas é curtinho mesmo, dá pra ler bem rapidinho. Eu li em algumas horinhas e o conto é muito bom, é muito interessante. E também o depois do conto, esse livro ele traz um pós-fácil muito legal também. Então acho que isso eu gostei também, eu gostei desses dois, porque o conto pelo conto, ele é muito interessante, mas quando você lê o pós-fácil e descobre um pouco mais sobre a autora, descobre um pouco mais sobre a história mesmo, né, as intenções da autora com a história e tudo mais, fica muito mais interessante. Então, qual que é a história, né, desse conto, Papel de Parede Amarelo? É a história de uma mulher, certo? Pelo que eu entendi do conto, ela está passando por um momento de depressão que parece ser depressão pós-parto, porque aqui ela comenta alguma coisa do filho umas 2 vezes, né? Mas ela não fala muito do filho, não dá pra saber, assim, exatamente, mas parece ser uma depressão pós-parto. E o marido dela leva ela pro campo pra passar alguns meses, uns 3 meses no campo, pra que ela possa se recuperar, né? O marido dela, então, é médico e, na verdade, em vez de se recuperar, ela piora muito. Ela chega ao estado de loucura, de perder a cabeça mesmo. Então, o que acontece, né? O que eu senti lendo esse conto? Primeiro, ela vai contar aqui que então o marido dela é médico, então ele dá várias... ele diz que está cuidando dela, né? E talvez até esteja, talvez, não sei, mas o jeito que ele cuida não é meio controlador, é totalmente controlador. E ele não permite com que ela faça nada. Assim, porque você tá doente, então você não pode fazer nada. E assim, ela já tá passando por um período difícil, passando por essa depressão, e ela está ociosa, né? Então, além de tudo isso, a gente tem uma moça que tá ociosa, que gostaria de estar escrevendo, ela escreve essa história, então ela tá narrando que ela tá escrevendo essa história, mas toda hora ela fala, ai, tem alguém vindo, tem que parar. Então, ela não podia estar escrevendo, então ela tá contando ali dos dias dela lá e tudo mais, mas ela não poderia estar escrevendo porque ela não pode fazer absolutamente nada. E esse marido, então, ele é super protetor, chega a um ponto de ser controlador e chega a ser sufocante. Eu lendo a história, eu me senti assim, eu
na pele dela estaria sufocada e dá pra perceber que ela se sente assim também. Eu vou ler um trecho só pra vocês terem uma ideia de como que é, né, esse marido, como ela descreve ele, certo? Então aqui, ela começa falando: às vezes tenho uma raiva irracional de John. Estou certa de que não era tão sensível antes. Acho que isso tem a ver com os meus nervos. Mas John diz que, se me sinto assim, acabarei perdendo o autocontrole. Portanto, faço um esforço para me conter, ao menos diante dele, e isso me deixa muito cansada. Não gosto nem um pouco do nosso quarto. Queria um no térreo que desse para a varanda, rosas por toda a janela e cortinas de jeans à moda antiga. Mas John não quis nem ouvir falar do assunto. Disse que havia apenas uma janela e espaço insuficiente para 2 camas e nenhum cômodo próximo, caso ele precisasse de outro. John é muito atencioso e amável, não permite que eu dê um passo sequer sem instruções especiais. Tenho uma agenda com prescrições para cada hora do dia. Ele se ocupa por completo dos meus cuidados e, portanto, sinto-me uma ingrata por não lhe dar mais valor. Então, assim, esse tipo de coisinha, assim, ele dá essa ideia de controle, assim, e aí a gente sente o que ela descreve o que ela sente e faz todo sentido, pelo menos pra mim, né? Faz todo sentido esse excesso, né, de cuidado. O que ela fala do quarto aqui é interessante, porque ela, então, não gostou do quarto que eles estavam, né, naquela casa. Eles estavam acomodados num quarto que, na verdade, era um quarto de crianças. Então, era um quarto com grades nas janelas e com um papel de parede amarelo que ela detestou. E ela cismou com aquele papel de parede. E como ela não tinha muito o que fazer, né, ela ficava passando muito do tempo dela observando aquele papel de parede e analisando e pensando, enfim. Então, ela acaba criando assim alucinações mesmo por conta desse papel de parede, na verdade por conta da situação dela, né? Da depressão e do jeito que o marido dela trata. E tem uma parte aqui que eu achei interessante também, porque ele passa, ela descreve, né? Pelo que ela descreve, o marido dela tá sempre alegando que ela está doente, que ela não pode fazer nada, que ela tem que esvaziar a mente, então ela não pode se ocupar, ela não pode escrever, ela não pode, enfim, ela tem uma vida cheia de restrições. E tem uma parte em que ela quer conversar com ele, no meio da noite, ela já tá cansada, ela já tá começando a ficar muito... já começa a ter muitas dessas alucinações, já tá começando a ficar muito angustiada, e ela quer conversar com ele, e ela pede pra eles irem embora dali. E aí ele vai alegar o contrário. Então tudo que ele falou o tempo todo, de você tá doente, de você isso, aquilo, ele vai falar, mas você tá melhorando, você tá tão melhor aqui, eu consigo ver isso e tudo mais. Então, assim, esse jogo, né, que ele faz pra que as coisas sejam do jeito dele, sabe? Então tem muito disso. Tem várias partes interessantes que eu marquei aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Por exemplo, aqui fala, ela queria visitar os primos, né? E aí ele vai falar pra ela, ele fala, ela fala, né? Outro dia tentei ter uma conversa franca e sensata com ele e dizer o quanto gostaria que me permitisse fazer uma visita ao primo Henry e a Júlia. Mas ele disse que não estava em condições de ir, nem de repousar, nem de suportar a visita quando chegasse lá. E a verdade é que não consegui apresentar muito bem as minhas razões, porque estava chorando antes mesmo de terminar. Então, ele usa muito essa sensibilidade dela contra ela também. Enfim, esse é um livro interessante. E isso eu falei da história, né? Mas como eu disse, no final tem o pós-fácil que vai contar um pouco da história da autora. A autora foi uma feminista, né? Ela deu várias palestras durante a vida dela. E ela falou muito sobre
o feminismo, né? Palestra sobre feminismo. Ela tem um livro muito famoso que chama Women and Economics, que fala então sobre as mulheres e, enfim, a economia, né? Então, assim, fala sobre desde a economia doméstica até independência financeira, pelo que eu entendi, né? Que eu não li esse livro, mas pelo que eu entendi aqui do Pós-Fácil. E ela fazia várias palestras, então, falando sobre isso. E esse conto, ele é um pouco autobiográfico, então a gente vai ver que ela teve uma experiência, ela passou uma experiência na vida dela, ela teve depressão também, e o médico falou pra ela que ela não podia escrever. Então, assim, é uma das coisas que tem uma relação aí com o conto, certo? Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, muito bom, e que, enfim, acrescenta muito, traz muitas reflexões, é um livro bacana e recomendado, certo? Então é isso, acho que eu falei bastante e nós conversamos então um pouquinho sobre os 3 livros e enfim. Então é isso, não se esqueça de dar um like e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!